Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um raio-x da Série A do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, um recorte que a gente está fazendo. Essa semana a gente optou por gravar vídeos separados. Um para cada clube. Esse vídeo aqui é o do Ceará e a nossa opção está diretamente relacionada a essa mudança de cenário. Saímos daquele quadradinho, saímos das nossas casas e agora estamos aqui no novo estúdio do 45 Minutos. Um estúdio em que a gente investiu em tecnologia, investiu em ferramentas, microfones, luzes, várias câmeras aqui. A gente está trabalhando com uma porque nossos editores ainda estão aprendendo a usar cada detalhe de cada câmera, mesa de corte. Podem ter certeza que a cada novo programa a gente vai dar um passo nessa melhoria de qualidade de imagem, de som, de tudo que vocês merecem e que a gente vai se esforçar ao máximo para trazer, tá? É um raio-x da Série A. E é um raio-x depois de uma rodada excepcional para o Ceará. Tá? Uma rodada de consolidação. E eu acho que não é a primeira vez que eu digo isso. Eu acho que o campeonato do Ceará, praticamente desde a sua largada, é um campeonato em que ele que vence jogos que a gente não imagina que ele vai vencer. E a gente traz aqui essa palavra consolidação. Porque sempre deixa uma interrogação, sempre fica uma dúvida. O perfil de montagem do elenco acaba alimentando essa dúvida, Cássio. Mas o nosso primeiro slide vai finalmente além. Salta aos olhos o título Hora de Olhar para Cima. E por que a gente traz esse título? Porque esse gráfico de baixo mostra a distância do Ceará para o Vitória, 17º colocado. A distância é a maior que o Ceará já atingiu, repetindo o que aconteceu na 25ª rodada. Tá? São 9 pontos de distância, Cássio. 9 pontos. E o Ceará tem um jogo a menos do que o Vitória. 9 pontos de distância. Já a distância para o 8º colocado... O jogo contra o Fluminense no Rio vai ser 20... Foi até marcado, finalmente, né? 29 de outubro. Já a distância para o 8º colocado está em 4 pontos. Ela não reduz. Veja que a dificuldade do Ceará para reduzir essa distância. É uma distância para o limite do limite em relação à Libertadores. Mas ela não reduz, tá? Menos 4, menos 4, menos 4. Aí teve um pouquinho de menos 3, voltou para o menos 4. Uma vitória importante como essa, menos 4. Tá? Mas a distância para o Z4 é mais que o dobro. Então acho que está na hora, Cássio, de pelo menos a gente se dar a liberdade e romper um pouco desse, talvez, medo de uma frustração, de falar da conta para cima do Ceará. Vai que, tá? Vai que. Eu acho que a gente precisa deixar aberto porque algumas respostas que o Ceará dá são suficientes para a gente considerar que o Ceará, em algum momento, pode disputar mais efetivamente essa vaga da Libertadores. Antes da gente seguir, explica ao torcedor do Ceará para quem ele precisa torcer para que esse 8º lugar realmente abra uma porta para a Libertadores. O 9º lugar não dá mais. Né? O Atlético Mineiro não vai estar fazendo campanha horrível. Ou seja, em tese até poderia, mas não vai ultrapassar. O Atlético Mineiro é o único representante do Brasil na Sul-Americana. Se for campeão, não vai ter nem ter motivação para chegar aí nesse G9, G10. Para que o 8º lugar vá para a Libertadores, Cássio? Explica aí. No caso, Palmeiras e Flamengo, né, que hoje lideram o campeonato, estão empatados com 55 pontos, mas com o Palmeiras levando vantagem no número de vitórias, estão na semifinal da Libertadores. Se um deles... Cada um de um lado, o que ajuda. Ou seja, eles podem fazer a final da competição. Se for a final, meio que já segura. Tá resolvido. O G4 já viraria G5. E como o Cruzeiro é o 3º colocado e é um dos semifinalistas da Copa do Brasil, pode virar G6. Lembrando que o Fluminense também é. O Fluminense está na briga, está na frente do Ceará, por exemplo. Se o Fluminense... Para esse contexto do Ceará, ele vale. O Fluminense vale. Porque a gente tinha feito o vídeo do Bahia onde não faria sentido. Mas para o do Ceará vale. Se o Fluminense ganhar a Copa do Brasil, também tem Corinthians e Vasco, mas esses já estão... detalhes, estão logo abaixo mesmo. É Ceará, Vasco e Corinthians. Mas se der Fluminense... E o Fluminense ficar ali perto do G6, e mais ou menos ele está orbitando, está no G7 hoje, abriria justamente o G8. Né? Ou seja, a zona de grupos da Libertadores, que hoje vai até o 4º lugar, iria até o 6º, e as 2 vagas da pré para o 7º e o 8º. E eu acho que não é nem uma pergunta, né? Mas essa afirmação
a hora de olhar para cima, ela vale, ela se soma, né, além da questão matemática que o Fred traz aqui e pontua muito bem o que interessa ao Ceará, é o fato de essa gravação agora está acontecendo depois da possível melhor atuação do Ceará nesse Campeonato Brasileiro, onde ele goleia o Santos, não é só o resultado, é o domínio que ele teve sobre o Santos. Então, na hora que você olha que o Ceará ele domina a partida, goleia a partida, se estabiliza. A gente tinha feito o vídeo que o Ceará tinha passado 5 rodadas seguidas em 11º. E aí você fala, pô, mas teve o jogo do Vasco, mas ele foi um jogo atrasado que mudou a configuração. Mas dentro do final de cada rodada, com os jogos atrasados, a gente até brincou. Se o Ceará ganha, empata ou perde, não faz diferença. Ele termina, foram 5 rodadas seguidas. E detalhe, aí fala, antes dessas 11, ele era o quê? Ele era 10º, ele não era 12º, ele era 10º, virou 11º, e agora volta para a primeira página, finalmente. E aí eu tenho até alguns pontos que quando o Fred faz essa conta ela é uma conta de Libertadores, mas tem outra conta muito importante também, que é a conta da Copa Sul-Americana, que no caso são 6 vagas, ela vai até o G12, mas dentro dessa lógica que a gente está fazendo, ela iria até o 14º. E dentro dessa lógica, talvez, mas também o Atlético teria que fazer um estrago, aí pode até ser o 15º, ela teria um sentido. Sim. E aqui até cabe considerar a possibilidade do Atlético. Mas o Atlético teria, por exemplo, que tirar 5 pontos do Ceará, mas ok, mas vale. Tem jogos a menos. Mas assim como o G8 é possível, o G14 para Sul-Americana também é. E um último ponto, já que dessa questão de vaga, que se isso acontecer, o Ceará não está na Copa do Nordeste. O Bahia está virtualmente fora da Copa. O Bahia já está fora e o Ceará com esse novo também, regulamento. né, Cássio? Muito próximo de... Está muito próximo, mas... não é descartável ainda. Não é. Não dá para dizer que o Ceará está garantido no mínimo em 14º lugar. Não acho que seja dessa forma. Não tá. Mas o que é que você aposta? Eu apostaria as fichas que o Ceará estará numa disputa internacional do ano que vem, o que tira da Copa do Nordeste. Mas, enfim, e dentro daqueles vários cenários que a gente fala, de estar na primeira página, da representatividade, eu sempre não sei se alguns torcedores do Ceará acham repetitivos, eu ainda não vi nenhuma reclamação, então talvez eu possa até estar aqui na defensiva. Mas, assim, do que seria ser 10º lugar, por exemplo. Ou melhor dizendo, de 10º para cima. Pode ser 10º, pode ser 9º, 8º, enfim, qualquer posição. Mas ficar pelo menos, ficar no máximo em 10º lugar. Seria a melhor campanha da história do Ceará em 40 anos. E o brasileiro, essa eu já vi reclamação, mas tem unificação, eu sei que tem unificação, mas é porque o Ceará tem um 3º lugar na Taça Brasil de 64. Só que em termos de campeonato, o 7º lugar de 85 é mais trabalhoso, porque é um campeonato, sim, é maior. Então, por isso que é só por isso, tudo vale, tudo é campeonato brasileiro. Mas de 71 para cá, o Ceará tem uma campanha, entre os 10, que é o 7º lugar em 85, há 40 anos. Então, voltar para essa página, a gente não pode ignorar, acho que é um gancho. Assim, o Ceará volta para a primeira página e, de repente, ter essa mira, ter esse objetivo. Tomara que o grupo tenha, porque se esse grupo do Ceará tiver na reta final o objetivo de... Não é só a campanha internacional, porque você pode ir para a Sul-Americana em 12º. Pode. Então, mas assim, se você... É importante demais. A gente valorizou desde sempre. Mas está entendendo, cara? No fim das contas, foi para a Sul-Americana em 12º, mas se... A gente sempre debate que parece que os jogadores, os clubes não tratam como a gente trata. Mas se houver esse tratamento, ter a consciência, inclusive até em termos de motivação para o professor Condé. Se ficar isso aqui, vocês vão ficar marcados como a melhor campanha da história do clube em 40 anos. Sim. 40. E aqui, Cássio, a gente está vendo na tela as campanhas do Ceará na era dos pontos corridos, tá? São 8 campanhas apenas, mas o Ceará já está um pontinho atrás da melhor campanha da história dele nos pontos corridos para a quantidade de jogos nessa rodada. Tinha 35 pontos, agora tem 34 pontos, Cássio. O que mostra o trabalho de Condé que você citou. E o de 2020, que é muito próximo, aí você projeta 52 pontos, talvez não suficiente para o G8, ali, viu? Mas ali. Mas seria de uma campanha de muita segurança, assim, até a reta final do campeonato. Veja, é o que dá para espelhar. Agora, assim, espelhar em termos de pontuação. Lembrando que 2020 é um campeonato da pandemia. Sim. E com os jogos, portões fechados e tal. Agora, tendo o Castelão a favor e, enfim. E a própria atmosfera contrária também, quando você vai jogar fora de casa, né? E aí, Cássio, mostrando alguns recortes, essa classificação aqui a gente já trouxe, né? E alguns recortes que mostram que o Ceará vive uma fase boa, tá? Os últimos 5 jogos, Cássio, é o 4º colocado do campeonato, tá? Com 8 pontos ganhos
nos últimos 5 jogos. No retorno é o 10º, dentro da margem dele. E essa mudança de quarto para... Foi você ter chamado isso, de quarto para 10º é o seguinte, a forma de observar a tabela. Há pouquíssimo tempo, e está muito claro, o pouquíssimo tempo entre esse gráfico e esse gráfico, a gente fez. O Ceará não vence há 4 jogos. Aí, na hora que ele quebra, na hora que ele volta a vencer, aí você já olha de outra forma. Nos últimos 5 jogos, o Ceará tem uma derrota. Tudo é forma de observar, mas é uma derrota nesse recorte de 5 jogos, mas na hora que você anda mais um pouquinho, você vai bater nesse aqui. E para fechar, Cássio, os próximos 5 jogos do Ceará, ele retorna da pausa da data FIFA na Ilha do Retiro contra o Lanterna Sport. Isso aconteceu na pausa da Copa Mundial. Estava todo mundo parado, na hora que voltou foi Sport Ceará pela Copa do Nordeste. Foi 0-0. O Ceará conseguiu a classificação nos pênaltis. Tá? Então ele enfrenta o Sport, tá? Na volta, faz um jogo contra o Botafogo em casa, sai para enfrentar o Atlético Mineiro e vai para 2 partidas em casa, Fluminense e aí o clássico contra o Fortaleza. Olha só, a gente fez no Corte do Bahia, saindo de Salvador, são 4 de 5 no Nordeste. Sim. E o Recife é um voo de 50 minutos para 1 hora, assim, é um desgaste. Até em relação à presença da torcida do Ceará, é um jogo que você consegue historicamente tem uma boa participação. Que você pode uma boa participação. É uma tabela bem interessante, tá? E lembrando que no Clássico Rei, assim, tem um tempinho já que o Ceará prevalece. Que o Ceará prevalece, né? Perdeu na Série B do ano passado, né? Na Série B? Perdeu. Foi a reinauguração da ilha. Ceará e Fortaleza. Desculpa, porque você está falando. Não, o Clássico Rei, pelo amor de Deus, ganhou até do Santos agora, achando que era Fortaleza. Não ia dizer prevalece contra o Sport, até porque o Sport vai perder uma final e um mata-mata recente, eu estou falando do Clássico Rei. O Clássico é porque quando a gente tá falando do Sport, eu lembrei da final da Copa do Nordeste, da eliminação do ano passado, as 2 pela Copa do Nordeste. Tá? A eliminação desse ano e o título de 23. Contra o Fortaleza, veja só, o Vojvoda saiu do Fortaleza, está no Santos e levou com ele... Vai ser tirado uma grande dúvida, inclusive. Tá? Se era Vojvoda ou se é Fortaleza. Se é Vojvoda ou Fortaleza. A gente vai ver isso na 31ª rodada. E por vários motivos, Cássio. A gente está fechando com o Ceará a série dos 5 programas desse raio-x. E eu acho que em 2 deles eu falei, rapaz, o raio-x da 31ª rodada. E de novo aqui, a gente fala o raio-x da 31ª rodada. Mas até lá ainda tem outras histórias para serem contadas, tá? A gente finaliza aqui o raio-x do Ceará nesse momento do campeonato muito específico, pré-data FIFA. Nos reencontraremos, tá, para atualizar a situação do Ceará quando o campeonato recomeçar. Na Ilha do Retiro, aqui na Ilha do Retiro, a gente está aqui no estúdio. Na verdade é para lá. É para lá, pertinho lá. aqui. Tá vendo que o cara pega que vai apontando, que eu estava lá em casa. Claro. Para lá, não tem nenhum estádio, na verdade. Tem não, aeroporto. E se você colocar para lá, aí vira os Land de Carly, mas aí é muito para lá. Mas os outros 3 são todos para lá. São todos para cá, tá? A gente tá sul, norte, tá? E a Arena Pernambuco é aqui. Muito depois dessa câmera, a Arena Pernambuco. Tá atrás da câmera, tá atrás da câmera. Atrás da câmera, tá? Um grande abraço a todos vocês. A gente agradece a atenção ao nosso projeto, tá? Convida vocês a se inscrever aqui no canal. Quem ainda não está inscrito, dá essa moral pra gente, ative as notificações. Estamos acelerando a nossa produção, pelo menos essa é a intenção, tá? Colocando mais vídeos, novas abordagens, mais conteúdo mais qualificado. E se você não ativar as notificações, quem vai decidir se o vídeo chega para você não é você, é o algoritmo do YouTube. O algoritmo do YouTube, às vezes ele é amigo, às vezes ele é inimigo. Então vamos tentar melhorar nossa relação, aumentar o elo entre o 45 minutos e você, o nosso público. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Se você já passou por essas 2 etapas, aí você deixa a curtida, a gente valoriza demais a sua curtida, o seu comentário, joga no grupo de WhatsApp, tá? Diga o que você achou, critique, elogie, pondere os temas que a gente traz aqui, deixe sugestões. A gente lê tudo. Eu acho que não tem um dia, Cássio, que a gente não faz uma leitura. Muitas vezes até juntos, conversando, mostramos prints. Tá? Agora que a gente está aqui no estúdio, um lê para o outro, a gente ri, a gente leva a sério, a gente debate a participação de cada um de vocês. Tá? Um grande abraço, até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.